Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que continuem se cuidando. Eu também estou bem e me cuidando. Hoje, dia 6 de agosto de 2020, estudaremos português e geografia! Iniciando por geografia, estudaremos sobre os diferentes tipos de relevo brasileiro e as águas das paisagens. Vamos lá! Nosso país tem grandes unidades de relevo, com características muito específicas, que sofrem mudanças provocadas pelos agentes externos, como a água, o vento e a temperatura. Temos os planaltos, terrenos de superfícies irregulares, com altitudes mais elevadas que as terras vizinhas. As serras, superfícies de relevo já bastante modificadas pela erosão. Mas o que é isso, tia Valéria? Erosão. Erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas, como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, os ventos e os seres vivos. Voltando, temos as escarpas, terrenos que lembram um enorme degrau. Com altitudes variando de 100 metros a 800 metros, as escarpas são frequentes nas bordas dos planaltos. Os tabuleiros, elevações que atingem entre 20 metros e 50 metros de altitude e aparecem margeando o litoral, em partes da encosta brasileira desde o Amapá até o Rio de Janeiro. Os montes, elevações que aparecem de forma isolada. As chapadas, formas de relevo que apresentam uma superfície aplainada, semelhante ao tampo de uma mesa, com queda acentuada em um dos lados. As planícies, terrenos planos de altitude menores que surgiram pelo acúmulo de depósito de fragmentos de rochas trazidos pela água dos rios, dos mares ou dos lagos. As depressões, terrenos com 100 metros a 500 metros de altitude, que sofreram processos erosivos provocados pelas águas, pelo vento ou pelo gelo. E, finalmente, o vale, uma depressão de forma alongada entre duas elevações. E as três grandes unidades de relevo brasileiro são planaltos, planícies e depressões. Falei dos relevos e vocês perceberam que um dos principais agentes para os transformar é a água? Pois é, duas importantes fontes de água que marcam as paisagens brasileiras são o Oceano Atlântico e a grande quantidade de rios que cruzam o país em variadas direções. Rios são cursos de água naturais que se deslocam de um nível mais elevado do terreno para outro mais baixo. Oceanos são grandes extensões de água salgada. E a água dos oceanos que se aproxima dos continentes forma o mar. E a nossa querida água também nos fornece energia elétrica através da usina hidrelétrica. Esse tipo de usina é responsável por cerca de 92% da energia produzida no Brasil. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada.
100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Agora, façam a leitura e a realização das atividades das páginas 290 a 302 do livro Módulo 3. Em português, faremos a correção das atividades das páginas 17 a 19 do livro e do caderno também. Na página 17, exercício 1, letra A, circulem a palavra tem sem acento circunflexo e a palavra tem com acento circunflexo. Letra B, a palavra Samuel está no singular e a palavra colegas está no plural. Na página 18, exercício 1, letra A, vem com acento circunflexo. Letra B, vem sem acento circunflexo. Letra C, alunos, plural. Liu e Jorge, singular. Na página 19, exercício 1, letra A, ela pode ser herdada geneticamente ou adquirida por doenças ou ferimentos. Letra B, a forma verbal tem foi escrita com acento circunflexo, pois concorda com a palavra pessoas. A forma verbal tem foi escrita sem o acento circunflexo, pois concorda com a palavra quem. No exercício 2, letra A, vem com acento circunflexo. Letra B, vem sem acento circunflexo. Letra C, vem com acento circunflexo. E letra D, vem com acento circunflexo. No exercício 1, nós precisaríamos colocar tem sem acento circunflexo ou tem com acento circunflexo. Na letra A, é o tem com acento circunflexo. Na B, sem acento. Na C, sem acento. Na D, com acento. E na E, com acento. Na 2, precisaríamos colocar também as palavras vem ou vem, sem acento ou com acento circunflexo. Na letra A, com acento. Na B, sem acento. Na C, sem acento. Na D, com acento e na E, sem acento. Agora, vocês farão a leitura e a realização das atividades das páginas 20 a 25 sobre racismo e preconceito. Leiam atentamente, lembrando sempre que devemos respeitar uns aos outros. Bons estudos e até amanhã! Tchau, tchau!